Amém. Boa tarde, povo de Deus, sejam bem-vindos. Mais uma semana, né? 10ª semana que estamos no tempo comum e vamos juntos, né? Continuar a nossa caminhada. E estamos rezando. Não podemos parar de rezar, né? Sejam bem-vindos todos vocês, aqueles que eu cumprimentei no início, depois entraram, sempre entram depois pessoas e o padre está rezando o texto, então não tem como o padre parar para cumprimentar. Então sejam bem-vindos, uma boa tarde. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu estou vendo gente nova aqui, né? Eu estou vendo a Márcia, que é lá de Jardim da Penha, que era da liturgia, lá de Jardim da Penha. Estou vendo também aqui a Eliane Deboni, lá, que era da Praia do Suá. Eu não sei se ela continua ajudando ainda na igreja da Praia do Suá, né? Mas eu lembro dela da Praia do Suá, quando eu era seminarista lá, né? Seja bem-vinda, Eliane. E outras pessoas mais aqui, né? Até tem um seminarista aí, ó. Eu não sei se ele quer que a gente fale dele, mas ele tá aí. O Denner. Não sei se ele tá online, se ele já saiu. O Denner é seminarista da Diocese de São Mateus. Grande amigo, grande irmão. Espero muito em breve, né? Vê-lo como irmão de ministério. Eu tenho certeza que muito em breve ele será ordenado e será um padre, um grande padre também na Diocese de São Mateus e levará muitas ovelhas para o reino de Deus. Eu tenho muita certeza disso. É um grande seminarista e será um grande padre também. Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe, Márcia. Que bom ter você aqui. Como todos os dias, né? A gente reza o texto da misericórdia e logo depois faz a meditação do Evangelho. Então vamos à meditação do Evangelho. Mas antes, eu quero só lembrá-los, né? Que aquilo que eu falei semana passada. Vão acontecer alguns dias aí que pode ser que não entre para fazer a live às 3 horas, como aconteceu sábado. É porque, como eu disse, nós estamos tendo um problema com a rede elétrica aqui no bairro, na rua onde minha mãe mora. Eles estão mexendo com toda a rede elétrica, estão colocando postes novos, então estão mexendo com os fios de alta tensão. E aí eles desligam a internet, desligam a energia e com isso a gente fica sem internet na casa da minha mãe, tá bom? Então pode ser que aconteça isso no decorrer da semana. Ainda, até onde eu sei, provavelmente vai acontecer na sexta-feira. Eles deram um aviso pra gente que ficaremos sem energia na sexta-feira, dia 12. Tá bom? Então, mas enquanto isso, vamos continuando nosso momento de oração, né? Da reza do texto da misericórdia e em seguida, agora, a meditação do Evangelho. Então, vamos ao Evangelho do dia. Já rezamos o texto, então vamos ao Evangelho do dia. Tá bom. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Evangelho de hoje, Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12. É um evangelho muito conhecido por nós, tá bom? Que é o evangelho conhecido como Sermão da Montanha das Bem-aventuranças, tá bom? Já foi lido em alguns momentos da liturgia, esse ano ainda não. Ano passado foi lido, no final do ano, praticamente, a gente leu esse evangelho. Então ele retorna à liturgia nessa semana. E nós vamos acompanhar esse Sermão da Montanha nos 3 capítulos. Porque ele é capítulo 5, 6 e 7. É o Sermão da Montanha. Então vamos lá, né? Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos diante de um evangelho que é o início praticamente do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus ele é dividido em cinco partes. E nessas 5 partes, 5 discursos de Jesus. E dentro desses discursos, tem uma subdivisão, que são 2 divisões em cada 5. Ou seja, cada parte do Evangelho, que são 5 discursos, tem dentro de cada discurso uma subdivisão, que seriam mais 2 discursos pequenos. Então, o primeiro discurso que abre o Evangelho de Mateus é o discurso que nós conhecemos como o discurso do Sermão da Montanha. Por que se convencionou chamar Sermão da Montanha? Quem é que fala quem dá esse título de Sermão da Montanha a essa passagem no capítulo 5 do Evangelho de Mateus? É Santo Agostinho, lá por volta do século XV, 5, se eu não me engano. Ele fala, nos seus escritos sobre a meditação, sobre a reflexão do Evangelho de Mateus. Ele vai dizer que o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, é conhecido como o Sermão da Montanha. Por quê? Porque é justamente no momento em que o Evangelho de Mateus diz para nós que Jesus subiu a monte e sentou-se. Ou seja, sentou-se para ensinar. Então, por isso ficou conhecido como Sermão da Montanha. Quem deu esse título, foi Santo Agostinho. Tá bom? Então, esse Sermão da Montanha, na verdade, dentro do Evangelho de Mateus, você vai encontrar que é comum no Evangelho de Mateus Jesus subir a montanha. Em várias passagens do Evangelho de Mateus, o autor vai colocar Jesus sempre na montanha. Por que, na verdade, na montanha? Porque Jesus, na imagem traçada pelo evangelista Mateus, Jesus está sempre, é como se ele fosse a figura do novo Moisés. Então, essa imagem de subir a montanha para ensinar é a imagem de Moisés subindo a montanha para falar com Deus. Ou seja, para receber de Deus os ensinamentos e passar isso para o povo. Jesus, ele vai ser o novo Moisés, mas um novo Moisés que vai superar Moisés nos seus ensinamentos. Porque aquilo que Moisés subia e recebia de Deus para falar com o povo, Jesus, ele é o próprio Filho de Deus. Então ele sobe a montanha para ensinar. Ele não sobe a montanha para receber de Deus, mas ele sobe a montanha e senta como aquele que vai sentar para ensinar o seu povo. Jesus vai trazer a nova lei. A lei baseada naquilo que é a vontade de Deus. Então, a imagem que o evangelista coloca, Mateus, é de um novo Moisés. Mas é de um novo Moisés que é superado pela figura do próprio Filho de Deus. Ele é um novo Moisés que ensina o povo e supera Moisés no ensinamento. Então, por isso que o texto começa dizendo assim, naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Subiu ao monte, já expliquei, e sentou-se. Por quê? Porque essa linguagem de sentar-se para ensinar, essa imagem de sentar, era uma imagem dada aos rabinos. Os rabinos que sentavam para ensinar. Jesus, agora, nessa imagem de sentar-se na montanha para ensinar, ele vai ser uma espécie de superação dos rabinos. O choque do ensinamento de Jesus com os rabinos. Por quê? Como eu disse, ele supera Moisés no ensinamento. E ele supera os rabinos. Por quê? Porque os rabinos, eles pegavam a lei, do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, e eles faziam o quê? Eles ensinavam o povo a partir desta lei. Só que Jesus vai superar esse ensinamento e vai sentar-se para ensinar o povo e superar o ensinamento dos rabinos e também daquilo que Moisés era a representação para o povo lá atrás. Por quê? Porque a forma de Jesus ensinar é diferente. Jesus vai ensinar a lei de Deus na prática, como aquele que vive isso. Então, se nós pegarmos essa imagem
das bem-aventuranças, nós vamos assemelhar com toda clareza as bem-aventuranças como um ensinamento de alguém que vive isso. Então não é simplesmente alguém que está falando isso, é alguém que senta para ensinar porque vive isso, porque essa imagem da bem-aventurança é o próprio Cristo. Ele tem tudo isso nele e ele está nos ensinando a viver esta lei que, anunciada lá atrás no Antigo Testamento, trazida até o Novo Testamento, mas ele está ensinando como nós devemos viver essa lei, a prática dessa lei no dia a dia. Não da forma como os rabinos ensinavam, que eram pesados fardos amarrados nas costas do povo. Então Jesus vai ensinar de uma forma mais diferente. É por isso que ele senta e o choque do ensinamento dele com os rabinos vai ser constante. Por quê? Porque a ideia que os rabinos passavam da lei era uma lei legalista, era uma lei que aprisionava, uma lei que matava. Uma lei que era pesada para o povo seguir. Jesus já vai trazer a lei de uma forma mais branda. Não que ela não tenha um peso, mas ele vai mostrar isso de uma forma mais leve, mais fácil de se entender e mais fácil de se assumir na vida e de ser praticada. Por isso que ele supera os rabinos e supera, sendo um novo Moisés, mas que supera a imagem do Moisés lá no Antigo Testamento. Porque, na verdade, o povo tinha uma imagem de Moisés e eles traziam essa imagem como uma lei. Moisés representa uma lei. Essa lei que é rígida, que é severa. Se não fizermos isso, Deus irá nos castigar. E essa lei não é a lei que Jesus passa para nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você prestar atenção, ó, são 9 bem-aventuranças aqui que Jesus passa, na verdade, né? Então ele diz assim, ó, ele começa dizendo, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os que promovem a paz. Eu vou parar aqui. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. E o último, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem. Esse aqui eu vou deixar, por enquanto. Vamos até o 8º, a bem-aventurança 8ª. Se você prestar atenção, tudo isso que está aqui de bem-aventurança é a imagem clara em Jesus. Nós encontramos isso em quem? Em Jesus. Se você for refletir sobre a imagem, a figura de Jesus, né, já a pessoa de Jesus Cristo, você vai encontrar essas bem-aventuranças todas nele. Se você prestar atenção, a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, pobre no esvaziamento total, na entrega total. E quem melhor fez esse esvaziamento total, essa entrega total, essa vivência da pobreza de espírito? Jesus. Quem viveu, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos. Jesus, na imagem do Sagrado Coração de Jesus, ele fala isso para nós, né? Que nós repetimos isso naquela jaculatória, né? Que nós falamos, né? Sagrado Coração, diante de Jesus, da imagem do Sagrado Coração de Jesus, nós dizemos para ele, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Porque manso e humilde de coração. Toda essa imagem das bem-aventuranças, nós encontramos elas todas em Jesus. E por isso que ele é a nova lei, por isso que ele nos ensina como devemos viver essa lei. Porque ele, na prática, é essa imagem clara daquilo que nós devemos ser. Então, por isso que nós, diante do Sagrado Coração de Jesus, nós pedimos também que o nosso coração seja semelhante ao coração de Jesus. Que nós nos assemelhemos a ele, em que sentido? Em tudo que está relacionado a essas bem-aventuranças. Porque se nós despertarmos para essa semelhança ao coração de Jesus, nós entenderemos, meus irmãos e minhas irmãs, como é viver aquilo que é a vontade de Deus para nós. E aí nós seremos felizes. Nós seremos felizes. Porque bem-aventurados significa feliz. Quer ser feliz? Então se assemelhe ao coração de Jesus.
Se aproxime do coração de Jesus, que está radiante de amor e de misericórdia para conosco. Se aproxime de todas as graças que o Senhor pode nos dar, semelhando-se ao coração de Jesus. E aí nós alcançaremos o quê? A vida eterna. As bem-aventuranças é o segredo para sermos felizes. Quer ser feliz? Seja bem-aventurado, igual Jesus. Se assemelhe ao coração de Jesus. Essas bem-aventuranças, claro que nós poderíamos... claro que se hoje você for buscar um estudo teológico ou algum outro padre fazendo uma reflexão do Evangelho do dia, talvez você vai encontrar muito mais coisas no sentido de que ele vai esmiuçar mais a questão das bem-aventuranças. Eu não vou esmiuçar a questão das bem-aventuranças, também porque o nosso horário não nos permite. Mas, para nós hoje, basta que nós tenhamos essa consciência de que, para sermos felizes, é preciso nos assemelharmos ao coração de Jesus. Por isso, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, para que sejamos também felizes. A bem-aventurança é ser feliz. E sendo feliz é quando nós nos assemelhamos a Jesus, nos aproximamos dele, porque ele é o único que pode nos dar essa felicidade que todos nós esperamos. As bem-aventuranças têm esse sentido para nós. Um dos sentidos que nós descobrimos ao meditar esse Evangelho de Mateus no capítulo 5 é justamente esse. De encontrarmos a felicidade nos assemelhando ao coração sagrado de Jesus. Então que nós possamos no dia de hoje meditarmos sobre isso. Cada bem-aventurança dessa, como que está em minha vida isso, né? Quando Jesus fala, bem-aventurados os pobres em espírito, a abrir mão, né? Se doar por inteiro, se esvaziar por inteiro. Será que eu estou fazendo isso? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Será que eu consigo enxergar essa consolação diante das minhas aflições? Porque aflitos nós somos. Mas será que encontramos essa consolação diante das aflições? Mansos, né? Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Como que nós estamos encarando essa questão da mansidão? Porque quando nós pedimos a Jesus, Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. As bem-aventurados, como aqueles que fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Então assim, você pode ir descendo, né, na meditação dessas bem-aventuranças e perceber e refletir sobre você mesmo. Como que está na sua vida cada uma dessas bem-aventuranças, né? E no final de tudo, Jesus conclui no versículo 12 dizendo assim, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E um convite que eu faço também a você, né? Este evangelho das bem-aventuranças, ele vai repetir no decorrer do ano. Em algum outro momento ele vai voltar na liturgia. Eu gostaria assim que, né, nós estamos numa pandemia, né? Se você tem interesse de leituras, talvez você não tenha lido. Se você leu, você vai entender o que o padre vai falar aqui. Mas se você não leu, queira ler. É gostoso demais ver, né? O Papa Francisco, ano retrasado, se eu não me engano, ele escreveu um documento falando sobre as bem-aventuranças, que é quando ele chama a gente à santidade, né? Exulte... agora eu não me recordo. Mas na verdade, alegrai-vos e exultai. Eu acho que é exulte gaudete, uma coisa assim. Uma espécie de uma encíclica, né? Uma carta que ele escreve, ensinando a nós, né? Nos chamando à santidade, buscando a santidade. E aí ele dizia, né? Ele faz um como é que fala a palavra, gente? Me fugiu a palavra aqui. Ele faz um resumo, né? Uma explanação de cada bem-aventurança. E cada bem-aventurança ele vai nos ensinando coisas maravilhosas, no passo a passo, uma coisa bem didática. Tem uma fala dele que eu gosto muito lá, que ele, logo no início assim, das bem-aventuranças, ele fala que nós somos chamados a viver a santidade de uma forma tão simples no dia a dia. Aí ele cita exemplos, né? Do nosso dia a dia, daquilo que nós fazemos no diário e que nós podemos nos fazer santos, nos tornar santos, vivendo
essas coisas no diário, né? No dia a dia da nossa vida. Então vale a pena, seria uma boa leitura, né? Para esse tempo de quarentena que nós estamos vivendo, né, de isolamento. Né? É muito fácil, você buscar na internet você vai achar. Se você já tiver e não tiver lido, leia. Se você tiver como baixar na internet, baixe, leia. Se você tiver como comprar, compre. Vale a pena. É uma boa leitura para esse tempo que nós estamos vivendo. Tá bom? Lá você vai entender muito mais sobre as bem-aventuranças, porque é de um jeito muito simples. Eu digo isso porque eu já li, já tem, né? Quando o Papa lançou, eu li, fiz várias anotações, vários riscos, né, no meu documento. Justamente porque ele explica de uma forma muito simples sobre as bem-aventuranças. E não tem muita dificuldade de entender não, tá? Porque o Papa Francisco, vocês sabem, ele fala de uma forma muito simples, muito nossa, muito povão, né? Então, uma boa leitura, uma indicação que eu dou para vocês no dia de hoje. Tá bom? Meus irmãos e minhas irmãs, é isso. O evangelho de hoje, a meditação para nós hoje fica nesse sentido assim do que o padre já falou, já explicou. Amanhã nós continuamos com esse mesmo evangelho. Né? Amanhã a gente continua, capítulo 5, porém o discurso continua, né? com outros temas desse discurso. Amanhã é dia do nosso santo brasileiro, né? Nosso santo São José de Anchieta, né? Nosso santo aqui, que tem um santuário em Anchieta. É amanhã o dia dele. Então, vamos rezar para pedir o fim dessa pandemia também a São José de Anchieta, que nos ajude a superar esse momento difícil no estado do Espírito Santo, no Brasil e no mundo, né? Tá bom, meus irmãos e minhas irmãs? O Padre agradece mais uma vez estarmos juntos aqui para meditarmos o Evangelho, rezarmos o texto da misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, vossas famílias, sobre todos aqueles que você traz no pensamento neste momento, de forma especial aqueles que estão doentes em casa e nos hospitais. Aqueles que estão aniversariando no dia de hoje, também os nossos irmãos e irmãs que perderam seus entes queridos, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Francisco de Assis, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs, uma boa tarde, fique com Deus e até amanhã. Tchau.